Olá, sejam todos bem-vindos a mais um encontro que nós temos periodicamente por dentro da pós. Eu sou a professora Sandra Lopes, estou atuando como coordenadora dos cursos de pós-graduação na área de meio ambiente aqui no Centro Internacional Uninter. E hoje nós vamos falar sobre tema bastante novo, bastante polêmico e não aconteceu ainda o evento, mas está bem próximo de acontecer. Nós vamos falar hoje sobre a COP30. Onde será que ela vai acontecer? Onde será que vai ser esse evento? Como vai ser esse evento? A expectativa total para isso? Quais são os temas que serão tratados, serão abordados dentro desta COP? Mas não estou sozinha. Temos uma convidada muito especial, a professora Cláudia. Seja bem-vinda, professora Cláudia. Tudo bom, professora Sandra? Muito obrigada por estar aqui. Um prazer estar aqui com você e um prazer estar aqui com vocês também. Me apresentar para vocês, para quem não me conhece ainda, eu sou a professora Cláudia, eu atuo na Escola de Ciências Agrárias e Meio Ambiente da Uninter e estou na coordenação dos cursos de graduação em Gestão do Agronegócio e Gestão de Cooperativas. Sou bióloga, tenho uma especialização em MBA na parte de agronegócio e sou doutoranda em gestão ambiental. E vou estar aqui com a professora Sandra para conversar um pouquinho sobre o COP30, agricultura sustentável, meio ambiente, todos esses temas maravilhosos, né, professora? Exatamente. Temas super bacanas que sempre envolvem muito a sociedade, os nossos ouvintes gostam muito de ouvir. Vamos bater um papo só, não vamos dar aula, não vamos fazer nada assim tão maçante. Vamos só conversar. Primeiramente, a COP30, o que é a COP? É a Confederação das Partes. Das partes o quê? Políticas, que são as representações mundiais, junto com as representações da sociedade. E envolvem inúmeros países, inúmeros políticos, inúmeros pessoas importantes de cada país, que estão mesmo. O quê? Preocupadas com a sustentabilidade, preocupados com o andamento do mundo todo, da nossa casa, do planeta. Não é mesmo, professora? Isso mesmo. É uma grande vitrine, na verdade, esse evento, né? Para a gente discutir as questões ambientais, né? Que envolvem todos os países, né? E que afetam a todos, né? Inclusive aqueles que não são parte integrante da COP são afetados também pela questão ambiental, né? Não tem como a gente fugir, o planeta é um só. Então, é uma grande vitrine para essas discussões, para grandes acordos, né, para a revisão de acordos já feitos, né, para estabelecimento de metas e para pensar sobre como está o nosso ambiente, como está a nossa sustentabilidade e as perspectivas que a gente pode ter para os próximos anos, porque isso é importante quando a gente fala de sustentabilidade, né? Exato. Que perspectiva de futuro a gente tem? Né? E o que a gente espera para daqui a alguns anos, né? E como fazer com que esse mundo que a gente vive seja um mundo melhor para quem está chegando aí também, né? Exatamente. Para isso, nós vamos explorar um tema bem legal, que é sobre a expectativa, todas as expectativas que nós temos na COP30 e direcionado para as inovações sustentáveis para o agronegócio, já que a professora Cláudia nos traz assim muito conhecimento, vai compartilhar muito conhecimento hoje e experiências que ela tem, casos que ela já viveu, que ela já administrou e que já presenciou, né, professora? E é bem isso. Então, a COP vai ser aonde? A COP vai ser em Belém, gente, de 10 a 21 de novembro, em Belém. Né? E por que Belém, né? Gente, tanta capital no Brasil, Belém, lá no norte do país. Por quê? Porque Belém, gente, ela é uma cidade que está ali na beira da Amazônia, né? Da floresta amazônica, desse bioma tão importante que a gente tem, né? E que a gente precisa prezar muito pela sustentabilidade dele, né? E pela preservação dele. Então, daí fazer em Belém, para fazer uma imersão mesmo, né? Numa cidade tão próxima a um bioma tão importante como é a floresta amazônica. Então, a gente tem muita expectativa de que seja um evento muito promissor e de muita reflexão sobre a questão da preservação ambiental, em especial a questão dos desmatamentos também, do controle do desmatamento. Por isso, nós puxamos esse tema, né, sobre a sustentabilidade no agronegócio, sobre as inovações, as novas tecnologias, porque a gente sabe, e o mundo todo também já sabe, que dentro do bioma da Amazônia, né, o bioma
na Amazônia, toda aquela região norte, ela está sendo assim bastante procurada para o agronegócio. Exatamente. Há muito tempo, né? Há muito tempo. E lá é o berço da biodiversidade e é o berço de todo o planeta, na verdade, né? Não que a gente seja responsável pelo bem-estar do planeta todo, não. Mas grande parte do mundo depende da saúde da Amazônia. Exatamente, né? Vamos pensar até em questão climática mesmo, né? Então, a gente tem ali na Amazônia, por conta da floresta mesmo, né? O que a gente chama dos rios, né? De vento, de chuva, né? E que afeta a gente aqui na região sul também, gente, né? Quando você tem uma seca muito grande lá na região norte, em especial na Amazônia ali, isso afeta também o nosso regime de chuvas aqui na região sul, região centro-oeste, né? Se chove demais lá, também vai afetar aqui nosso regime de chuvas. Então, a floresta amazônica é muito importante também para a questão climática. E quando a gente fala de clima, a gente também está falando de agricultura, né? Também está falando de agronegócio. Porque a gente precisa de um clima estável, de um clima que a gente possa fazer uma previsão. Solo sadio. Exatamente, para ter um solo sadio, para poder fazer uma produção equilibrada, né, sem impacto ambiental, além daquele que a gente já espera para aquela produção e que a gente sabe que pode ser revertido e que pode ser controlado. Né? Porque o impacto ambiental, toda vez que tem uma ação humana, ela vai acontecer. Mas se for um impacto controlado, um impacto previsível, um impacto, né, que está ali junto com uma ação para conservação e preservação e recuperação, não há problema. Então, por isso a importância da gente ter um clima que seja equilibrado, né? Para que a gente possa fazer esse investimento no agronegócio de uma forma também correta. Exato. Quando você fala em impacto ambiental, né, é importante, porque na hora que a gente usa esse termo impacto ambiental, o que vem na cabeça rapidamente, acho que na maioria das pessoas, né, professora Cláudia, é o impacto negativo. Exatamente. A coisa ruim. E, na verdade, não é. Existem impactos positivos e negativos. Exatamente. Para a agricultura, veja só, vamos partir do princípio mesmo, da base. Uhum. A população crescente precisa suprir alimentação. Uhum. Precisa fazer o quê? Produção. Precisa ter a produção agro, precisa ter a produção geral. Isso, né? Exatamente. E o impacto positivo disso é que você consegue sanar a fome, suprir a produção de alimentos, seja ele qual for, seja no gado, seja cereais, seja soja, seja qual for. Você consegue, esse é o impacto positivo. Sim. Você está explorando o meio ambiente, recursos naturais, entre eles o solo, porque muita gente fala, recursos naturais é a água. A água, sim, com toda certeza, mas o solo também. Também, sem solo a gente não tem nada, gente. Exato. Então, esse impacto positivo e mais, gera emprego na região. A grande parte desta população que vive no local onde está sendo explorado, vamos supor, o agronegócios, ele traz um benefício muito grande socioeconômico. Exatamente. Mas também, como a professora acabou de falar e vai dissertar mais durante a nossa fala, que tecnologias são essas usadas? Que maneiras são essas práticas? Que tipo de práticas, né, que o homem precisa ter e impor lá naquele local, mas que não tem um impacto tão negativo, né? Isso. Então, vamos pensar um pouquinho assim, falar rapidamente da evolução da agricultura, né? Exato. Junto com a caminhada do homem, né? Da civilização humana. Vamos lá, porque não tem como a gente separar isso, gente. Se a gente está falando de agricultura, a gente vai estar falando da ação do homem nesse ambiente. Como é que isso foi crescendo, como isso foi adaptando junto com o crescimento, com a tecnologia da humanidade, né? Então, se a gente pensa na que a gente chama de agricultura 1.0, agricultura 2.0, a gente está falando de uma agricultura lá do começo, até ali anos 50, mais ou menos, anos 60, que era aquela agricultura que a gente tem na memória ainda, e que quando a gente fala de impacto ambiental, isso vem à tona, que é aquela agricultura exploratória somente, digamos assim. Né? Então, aquela agricultura de cortar a floresta, né? Levar o gado, né? Ou derruba tudo para fazer as plantações, né? E você não ter uma preocupação com a recuperação daquele solo, por exemplo, com a preservação dos recursos hídricos que tem ali que você vai utilizar.
uma preocupação com o melhor maquinário e com uma otimização também desse plantio, dessa colheita e do beneficiamento que vai ter após a colheita. Então, isso tudo veio depois. Então, até anos 60, mais ou menos, realmente era uma agricultura onde o impacto era muito ruim, muito forte no ambiente, né? E com uma produção limitada. Não tinha uma produção, uma grande produção em termos de alimento para o mundo. Então, assim, aí uma exploração então, muito sem controle desse ambiente. Quando a gente passou ali para anos 70, anos 80, a gente começa a ter o que a gente chama de agricultura 3.0, que é quando então, a gente começa a ter a tecnologia começa a entrar com mais força no campo. Então, a gente começa a ter máquinas melhores, a gente conhece melhor também a dinâmica ambiental, como é que faz a recuperação desse ambiente. A gente começa a ter uma preocupação maior com a preservação e a conservação dos recursos naturais. Então, começa a mudar essa relação. É quando a gente começa a falar numa agricultura, né, um início de agricultura sustentável. Não é ainda, mas é um começo de uma discussão, Sandra. Assim, começa a vir ali uma ideia. Quando a gente chega ali vai para frente, ali anos 90, anos 2000, ali, a gente entra na agricultura 4.0, que é a agricultura já com uma grande tecnologia a seu favor. Então, a gente já tem um maquinário agrícola, vamos falar de trator principalmente. A gente já tem um maquinário mais inteligente, onde você consegue programar melhor ele para uma colheita, para você diminuir as perdas durante a colheita ou as perdas durante a plantação, onde você já tem satélite, onde você pode fazer uma comunicação, então você já consegue prever melhor a questão climática. Né? Então, se programar melhor, onde você consegue ter um cuidado maior com o ambiente. Hoje, a gente já fala em agricultura 5.0. Como evoluiu, né? Em pouco tempo. Como evoluiu, Sandra? Olha só. Pouco tempo, porque você começou na década de 60, parece que é bastante tempo, mas na verdade não é. Na verdade, para toda essa evolução de inovação tecnológica, mais ainda de adaptação da pessoa, ao trabalho, novo modelo de trabalho. Porque antes era aquele arado, né? Isso, usava exatamente. o animal, depois o arado a pessoa, tratores. Isso. E isso foi modificando. Hoje é feito até o cálculo, bem lembrado, a parte de georreferenciamento, né? Que na área ambiental ele é muito utilizado para praticamente todas as áreas, né? Tanto hídrica quanto agro e tal. Para poluição, para contaminação, tudo o georreferenciamento ele é utilizado. Então, ele hoje é uma tecnologia que ajuda imensamente. Quando você falou, o satélite já faz o monitoramento, né? É nisso, é em tempo real. É em tempo real. Né? E como é que isso conversa com o agro? Né? Fica assim, daqui que isso tem a ver com o COP30. Então, vamos começar a amarrar as coisas agora aqui? Vamos começar a amarrar as coisas. Então, olha só. Quando a gente fala de georreferenciamento, como a professora falou aqui, né, o sensoriamento remoto e tal, né, e essa conversa de tecnologia com satélite e tudo, a gente está falando de investimento em inteligência artificial. E ela está muito forte no agro. Né? E está muito forte no sentido positivo, né? Com olhos para a sustentabilidade mesmo. Então, é quando a gente começa a falar de uma agroecologia, né? De uma agricultura sustentável, né? Porque você começa, então, por meio... Por exemplo, uma coisa que está muito forte hoje no agro, principalmente quando a gente fala assim, em agronegócio, que a gente está falando de grandes plantações, né? Que tem um impacto grande no ambiente. Hoje a gente tem os drones, Exato. né, que mapeiam toda a área de plantação, mandam as imagens para satélite, o satélite, né, reverte essas imagens em dados e numa plataforma digital, então, o gestor, né, daquela propriedade, daquela empresa, consegue ver, por exemplo, vamos pensar na soja, né? Essa área da plantação, essa área da região aqui onde tem a plantação, está boa para a colheita. Eu já posso colocar lá o trator para fazer a colheita. Eu programo o trator para fazer a colheita naquela área. Essa área aqui, ainda não. Então, eu não vou fazer essa colheita. Isso significa o quê? Que eu não vou ter
perda em termos de grãos e, principalmente, eu vou impactar menos o ambiente, porque vou dar tempo daquela semente que está lá, daquele grão que está lá, se desenvolver para eu fazer a colheita. Ao invés de eu colher ele antes e perder esse grão e ter que colher ter que fazer uma nova plantação numa extensão maior para poder compensar essa perda, eu não preciso. Então, eu aguardo mais um tempo, faço de novo a vistoria e vejo, então, quando que ele está bom para fazer essa plantação. E o mesmo quando a gente fala no uso, né, de defensivos agrícolas. Então, aquela ideia que a gente tinha antes, né, do avião passar, né, derramando. Né, isso, né? Aquela nuvem de agrotóxico. Nossa, que ia pela cidade toda, né? Pegava tudo e causava um impacto ambiental não só naquela área específica, que era para ele fazer a pulverização, mas em toda a área em volta, porque o vento levava. A gente teve situações, inclusive, de morte de abelhas próximas ali, de apicultores que perderam assim toda uma cultura, né? Todas as colônias que tinha, as colmeias que tinha, por conta de um agrotóxico que chegou por meio de uma nuvem, né, de alguém que fez lá a pulverização numa área até que não era tão próxima, mas que chegou lá e elas são muito sensíveis. Então, hoje em dia, até mesmo isso você consegue fazer de uma forma mais equilibrada e com menor impacto, né? Porque daí você faz a leitura por drone, por satélite, vê aonde naquela plantação você precisa da ação de um defensivo agrícola, né? E que tipo de defensivo você vai usar. E daí você faz a pulverização ou inoculação somente naquela área. Então, a gente também já tem hoje um maquinário, tratores, que daí você pode programar para ir somente naquela área específica, ele vai fazer aquela pulverização. Então, o controle é muito maior. É nova tecnologia, né? E precisa. Tecnologia não de precisar, mas ela tem precisão. Exatamente. Precisão. Porque quem faz esse cultivo, né, em grande proporção, seja ela soja, seja em cana-de-açúcar, feijão, arroz, cereais em geral, né, plantações grandes mesmo, ficam até vulneráveis às intempéries de clima. Exatamente. Às vezes a fazenda chega a ser tão grande, né, em determinados estados, e lá no norte do Brasil, na Amazônia, está acontecendo isso. Norte da Bahia, Mato Grosso, aquela região toda, Rondônia, que são os estados agro, né? Exatamente. Tem plantações e fazendas tão grandes de plantação, de cultivo, que às vezes chove numa região, não chove na outra. Exatamente. E antes eles perdiam até os grandes empresários, né, o agro, os grandes empresários do agro, perdiam assim toneladas de plantio, porque colhiam fora do horário, fora do tempo, que não tinham esse monitoramento. Isso entra na IA, né, inteligência artificial, como monitoramento ambiental. Exatamente. Até a quantidade de água que é colocada, que é destinada para essa plantação, para irrigação. Antes, a irrigação ela era feita por canaletas e aquilo ficava correndo dia e noite. Exatamente. Muitas vezes nem tinha como você fazer o cálculo, né? Hoje você já faz o cálculo do quadrante, faz o cálculo da vazão e faz o cálculo do que você precisa. E tem regiões que nem precisa tanto, porque é uma região ainda mais com menos contaminação e menos impacto negativo no meio ambiente. Isso, né? Exatamente. Inclusive, a irrigação hoje a gente faz por gotejamento. Né? Então, você tem, dependendo da plantação, você programa lá os extensores para fazer molhar aquela plantação por gotas, porque é a quantidade de água necessária que ela precisa para aquele momento. Então, isso tem muito a ver quando a gente fala em discussão de sustentabilidade e tem a ver com a COP. Né? Porque a gente está falando justamente do quê? Da preservação e da conservação dos nossos recursos naturais, né? E do impacto disso, né, nas mudanças climáticas, no meio ambiente e lá, principalmente na Amazônia.
Você falou muito bem a questão das regiões onde a gente tem um maior impacto com relação às plantações, né? Então, região centro-oeste, região norte ali, a gente tem sim ali na Amazônia uma exploração ruim, né? De impacto negativo com relação à pecuária, principalmente, Exato. e que também é com relação à derrubada, ao desmatamento para as plantações e uma perda de solo muito rápida, né? Exato. E o desmatamento não é só na Amazônia, né? Infelizmente, Sim. ela é geral. Geral. Veja, nós aqui no Paraná, nós perdemos quase que total o plantio e aquela proliferação que nós tínhamos dos pinheiros, Sim. das araucárias, que é o símbolo do nosso estado, né? E hoje dá para contar, inclusive é feito inventário, olha só. Ficou infelizmente ficou tão pouco que hoje é feito inventário das araucárias que tem ainda no Paraná. Diminuiu assim sensivelmente. E isso daí é um efeito de muitos anos de exploração desenfreada, sem aquela responsabilidade, porque não é a responsabilidade só ambiental. Toda ação ambiental, a gente tem que pensar que ela tem um reflexo no social. Uhum. Então, são ações socioambientais. Eu adoro a parte ambiental, né? Socioambiental. Eu acho que só o meio ambiente, só pessoas, ninguém anda sozinho. Sim, com Nada certeza. caminha sozinho. Então, tudo tem um reflexo, negativo ou positivo. Uhum. Então, a parte socioambiental ela é muito forte. E na COP, é isso que está sendo... diz que vai ser tratado. Exatamente. Está na pauta. Essa é uma das expectativas. Está né? na pauta, né, professora Cláudia? Agora, se vão realmente, né? Quando a gente fala em responsabilidade socioambiental, até tem uma especialização específica nisso, porque eu acho fundamental, tal. Quando a gente fala sobre a responsabilidade socioambiental mesmo, a gente não pode esquecer da população nativa, isso. Da população que a gente diz nativa. Seja ela o comerciante, seja ela a população ribeirinha. Os tradicionais, né? As tradicionais. Exatamente. Né? Dentro da área da Amazônia, nós temos a grande parte, eu já estive várias vezes na região da Amazônia, e a gente vê grande parte da população é ribeirinha. Exatamente. E sabe assim, agora a gente falando o lado positivo, né, gente? Porque a gente falou assim, nossa, mas então tudo é ruim? Não. Há uma mudança de visão aí, vamos falar disso aí agora. Então, o que acontece? Hoje a gente tem, inclusive fruto dessa tecnologia, né, desse investimento tecnológico na agricultura, a gente tem hoje uma valorização muito grande da agricultura sustentável e da agroecologia, sabe? Da agricultura familiar. Né? O respeito às comunidades tradicionais, né? Como as comunidades ribeirinhas, ou quilombolas, ou as comunidades indígenas, enfim. Né? Há um grande respeito por essa cultura, né? Um grande respeito pelo conhecimento que eles têm daquele ambiente. Os saberes que né? eles trazem para a gente é uma coisa que a gente precisa levar em consideração. E hoje isso está sendo levado em consideração e sendo valorizado. Sabe? Então, hoje, até em termos de financiamento, a gente já tem programas, o PRONAF, por exemplo, que é o Programa Nacional de Agricultura Familiar. A gente tem um PRONAF que é voltado para a agroecologia. Exatamente. Né? A gente tem o PENAI também, que é o Programa Nacional também de Agricultura, né? Voltado para os agricultores, e que também tem uma área agora voltada para aquele agricultor que faz a agricultura orgânica. Né? Ou aquela agricultura familiar, mais dentro ali de uma agricultura sustentável, né? da agroecologia. Então, isso está sendo muito valorizado. E há uma expectativa de que na COP30 esse tema venha com força. Sabe? Porque é uma das alternativas hoje, né? E é viável, coisa que antes você falava assim, mas isso, imagine, falar em agroecologia, né? A produção é muito pequena. Então, não é sustentável economicamente. Hoje, já com todo esse conhecimento que a gente tem, tanto biológico, ambiental, né, e tecnológico, a gente já consegue ver,
né, na agricultura ecológica, agricultura sustentável, na agroecologia, uma vertente em crescimento, né, e que eu tenho uma grande expectativa que seja tratado como uma das alternativas aí e metas que sejam fechados na COP30. Com certeza, isso aí é um ponto bastante interessante que você trouxe, porque a Amazônia não tem país que não esteja de olho. Exatamente, né? Pela extensão territorial, pela riqueza de solo, pela imensidão hídrica que tem ali, né? Bacias, rios, vários países que já não tem mais ou não tem mais onde plantar, precisa ter parcerias. Isso aí vai ter que ter um pouco de cuidado, eu acho que com certeza será tratado, né, na COP. A expectativa nossa justamente o tema é expectativas para a COP, né? Então, esse tema, com certeza, sabe, as parcerias com bastante responsabilidade, sérias, com países também que tenham essa preocupação, porque grande parte, a gente ouve falar e lê muito, estuda tal, grande parte dos países, eles são mais exploratórios do que os que estão mesmo com a responsabilidade socioambiental na sua própria casa, no seu próprio local, né? Aí haja visto, nós temos esse caso, ele é bem palpável, quando a gente fala sobre a poluição sobre crédito de carbono. Grande parte de países que são extremamente evoluídos, considerados evoluídos, de primeiro mundo, lá não tem praticamente problema algum, mas não tem mais área verde. Isso, exatamente. É muito industrial. E o que eles fazem? Eles poluem lá e pagam aqui. Mas aí vem o cuidado. Esse também será um tema bastante interessante na COP. Toda vez é usado, porque é falado. Porque isso tem um reflexo nas mudanças climáticas. Isso, exatamente. Então, assim, essas parcerias são importantes, que são parcerias de responsabilidade, né? De responsabilidade no investimento que outros países fazem ali na Amazônia. E tem um grande investimento, gente. Tem muito investimento ali. Muito. Né? E assim, a contrapartida também. O que eles querem que a gente dê em troca? Porque a gente tem a questão da nossa riqueza genética ali na Amazônia. Exato. Né? Que a gente tem que tomar cuidado, que muitos fazem essa troca e querem essa riqueza genética, mas só que assim, gente, ela é nossa. É nossa. É o DNA nosso. É o DNA nosso, né? Então, assim, claro, a gente compartilha conhecimento, sim, a gente compartilha conhecimento com o mundo e o mundo com a gente. Isso é uma premissa que não se discute. Mas de que forma esse conhecimento está sendo compartilhado? Né? E de que forma esse conhecimento vai ser explorado? Porque a Amazônia é um mundo a ser desbravado ainda em termos de conhecimento e de pesquisa, né? Então tem muito interesse nisso também, né? E você falando ali, Sandra, desse equilíbrio, né? Que quando a gente fala, né? Que a gente fala de ambiente, a gente tem que falar do social junto. Né? A gente também tem que pensar que junto ali a gente também tem a questão econômica, porque os países que exploraram ao extremo o seu ambiente, né? E que hoje não tem os recursos naturais que a gente tem, né? Vamos considerar aqui, falando ali da região norte, que a gente está falando da Amazônia, até mesmo do Cerrado maravilhoso que a gente tem, a nossa Mata Atlântica e tal, Caatinga, né? Que é nossa ali, os Pampas mesmo, todos os nossos, né, biomas e todos os ecossistemas que fazem parte deles ali, é uma característica muito brasileira, que muito país não tem essa diversidade ambiental. Mas são ricos em quê? Porque chega uma hora, eles precisam desse ambiente também para fazer, inclusive, a estabilização da questão econômica, né? Então, uma discussão que sempre vem e que é importante a gente reforçar é que tinha uma ideia antigamente assim, né, de explorar ao máximo o ambiente em prol da economia. Depois veio assim, não, preservar ao máximo e deixa a economia. Não, hoje a gente está buscando o equilíbrio, porque todo mundo entende que não dá para você ser só um ou só o outro, mas a gente buscar o equilíbrio, né? Essa outra expectativa que a gente tem com a COP30 também, né? Isso aí recai sobre o ESG, né? Exatamente. Que grande parte das empresas, não só brasileiras,
que isso aí, o ESG já é antigo, né? Sim, Tinha muito uma tempo. outra nomenclatura e agora veio para essa com uma preocupação muito mais acentuada, fazendo essa tríade, né? Sim. Então, o ESG já era antigo, mas hoje grande parte dos países, inclusive o Brasil ainda está galgando, né? Sim. Estamos capacitando pessoas para que elas tenham essa sensibilidade de fazer essa triangulação entre social, meio ambiente e economia. Porque não tem como falar de economia se você não usou a parte ambiental e a parte social, que são pessoas. Exatamente. Né? E isso tem um reflexo. É um triângulo fechado. Né? Não tem como. Não tem como. E isso aí, com certeza, vai ser bastante direcionado, vai ser falado. É uma expectativa grande, que eu já tenho lido as pautas, tal. Se não mudar, o ESG, com certeza, vai ser assim a grande evidência. E isso aí recai sobre exploração de qualquer área, de qualquer local. Sim. Por exemplo, minérios. Sim, nós estamos falando da Amazônia. Que bom que você trouxe esse tema. Nós estamos falando da Ótimo. Amazonas. O que tem lá de minério, o que tem de mineradores já há quantos séculos lá dentro, Exatamente. Né? E a que ponto já estamos com isso? Exatamente. É uma questão muito importante, né? E a gente tem hoje... temos muitos problemas ainda, né? Ambientais com relação à mineração. Mas a gente também nessa área já tem uma mudança de mentalidade vindo com a mineração 4.0, já se fala em mineração 5.0, que é também essa mineração usando a tecnologia, a inteligência artificial, né? E um olhar para a recuperação ambiental que antes não existia, né? Exato. E que agora começa a vir também na questão da mineração. E isso são recursos que os países têm, né? E que pesam bastante. Então, eu penso que isso em algum momento vai ser tratado também, que esse tema deve vir à tona com a COP30 também. Eu acredito também que venha. Cláudia, maravilhoso nossa conversa, mas você acredita adorável. que nós já estamos praticamente Não acredito. Finalizando? Não acredito. Nós mas tínhamos tão que rápido. ficar um pouco mais, né? Porque a conversa é muito boa. Então, a expectativa, falamos sobre as expectativas da COP30, né? Justamente sobre a inovação no agronegócio, na agricultura. E nós falamos lá, a professora Cláudia nos trouxe assim, várias alternativas. Mas tudo fica centralizado na inteligência artificial. Exatamente. Né? Que é o grande futuro, né? Exatamente. Então, acompanhe lá essa COP. Tem um mês, 2 meses ainda, acho que 2 meses, né? 2 meses praticamente, isso. Antes de iniciar. Dá tempo ainda de entrar, ver qual é a agenda, quais são os temas, que melhor ou que mais te interessa. Porque a COP ela só vai se tornar um evento bastante importante se tiver essa agregação, vamos dizer assim, se a população agregar, isso. Né? Cobrar das políticas públicas, cobrar de quem você votou, talvez você nem lembre mais, mas agora é uma época boa de lembrar, né? Sim, para saber né? quem é que você pôs em cima e tal. Cobrar realmente, porque todas as ações que forem decididas nesta convenção, como foram os ODS, como foram mudanças climáticas e tal, terá um reflexo sobre você que está do outro lado nos ouvindo e nós que estamos aqui falando. Então, a população ela é fundamental para isso. Então, nós temos um papel social muito importante quanto a isso. Professora Cláudia, mais alguma coisa que queira falar ou que queira deixar? Não, agradecer a oportunidade de estar aqui conversando com você, agradecer a oportunidade de vocês também estar aqui assistindo a gente. Eu reforço o recado da professora Sandra, gente. Acompanhe a COP30, vejam os temas que vão ser discutidos, acompanhe as discussões, as definições, porque isso vai impactar a todos, tá bom? E contem com a gente aí, né, professora? Exatamente. Se gostou, voltem a assistir, nos acompanhem aqui nesse programa, que é periódico, mas cada um que entra nessa sala e vai falar, um professor, um convidado, tem coisa bem bacana para falar com vocês, né? E se ficou interessado sobre o ESG, agroeconomia, agroecologia, a parte de agronomia, a parte de meio ambiente, visite a página da Uninter, que nós temos vários cursos, não só na graduação, como na especialização. Algum deles, com certeza, você vai gostar e vai querer fazer. Obrigada a todos, foi um prazer imenso, até o próximo encontro.